Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Nesse momento, estarão conosco nesse culto, nessa live. Estamos dando início a mais um culto. E nesta noite eu quero aqui adorar e glorificar ao nome do Senhor Deus pela tua vida. Louvar a Deus pela oportunidade de mais uma noite podermos cultuar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento te convidar aqui a orar comigo nesse momento. Louvado seja Deus. Eu quero juntamente com você orarmos para darmos início a esse culto. Você que está aí, ora comigo nesse momento. Meu Deus e Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu busco aqui, Senhor, Tua graça e misericórdia, Senhor, para as nossas vidas. Iniciamos, Senhor, esta live, nesta noite, para juntos adorarmos e glorificarmos o Teu santo e poderoso nome. Pai, que o Teu Espírito Santo venha dar inspiração, Senhor, nesta mensagem, nesta noite. Que fale, Senhor, aos nossos corações e ao coração de cada um, Senhor, dos Teus filhos que estão no outro lado, Senhor, nos ouvindo, Senhor, e Te glorificando juntamente conosco. Pai, seja com cada um de nós nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já quero saudar aqui, com a paz do Senhor Jesus, a irmã Rita Farias. Que Deus abençoe a irmã Rita. Quero saudar com a paz do Senhor aqui o irmão Bill Lopes, Bill, a paz do Senhor. A irmã Sandrina, né? Sandra Benedito, que sauda-nos aqui com a paz do Senhor. Para o Yuri, seu esposo, tá? Paz do Senhor para Isabelinha, que Deus abençoe. Quero saudar aqui também a Elda Colaça, Elda, que Deus te abençoe. A paz do Senhor também para o presbítero Eco, né? Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Louvado seja Deus. Nesta noite, nesse momento, nós não estamos, não teremos aqui a presença aqui do diácono Emanuel, né? No momento não pôde estar presente conosco, louvado seja Deus, mas nem por isso deixaremos de adorarmos e de glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero aqui convidar você a meditar na palavra de Deus. Se convidar a abrir a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Glórias a Deus. Quero saudar também aqui irmão Rafael, a irmã Mônica, tá? Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Procura aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glórias a Deus. A partir do versículo 1, nós vamos estudar um pouco hoje. Há dias que nós não temos culto de doutrina, há dias que nós não temos culto de ensinamento. Nós vamos aprender um pouco nesse livro, né, conhecido como o livro de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Se você encontrou, leia comigo a partir do versículo do capítulo 1 e o versículo de número 1. Glorificado seja Deus, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera das alturas, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo por muitos provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este livro é um livro muito interessante, porque
ele é escrito por um gentio. O livro Atos, que no grego quer dizer praxes, é a palavra para Atos no grego, praxes, que significa ações ou atitudes de alguém. E aqui esse livro ele começa falando exatamente isso, as atitudes dos apóstolos, as atitudes dos discípulos de Jesus Cristo. Esse livro foi escrito por Lucas. Lucas não era judeu e nem teve contato direto com Jesus. Lucas não foi um dos discípulos e nem viveu em Jerusalém. Agora o que me chama a atenção, irmão, são a riqueza ou as riquezas de detalhes na composição, ou seja, nos escritos de Lucas. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, nos mostra aqui que Lucas estava ou era atencioso a tudo aquilo que ele ouvia a respeito de Jesus. Ele começa o primeiro versículo dizendo o seguinte: escrevi o primeiro livro a Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo, na verdade, irmãos, era um nobre romano, talvez um general. E que primeiro livro é esse que Lucas está falando? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, já é o segundo livro, o segundo escrito de Lucas para Teófilo. E se nós observarmos aqui, irmãos, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 3, você vai ver exatamente o que se diz a respeito do primeiro livro, quando mostra a quem realmente Lucas estava escrevendo. Veja comigo aqui, Lucas capítulo de número 1, e o versículo de número 3 diz: igualmente ocultou o ministério a palavra, e depois a curar. Aleluia. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de curada investigação de tudo a sua origem, dá-se por escrito, excelentíssimo Teófilo. Lucas aqui, irmãos, ele começa o Evangelho escrevendo a Teófilo e chamando Teófilo de excelentíssimo. Ou seja, Lucas não escreveu para qualquer pessoa. Lá o Evangelho de Lucas, Lucas era um homem letrado que conhecia as leis romanas e conhecia também a Teófilo como um homem de grande posição. Ao que tudo indica, Teófilo também não era convertido. Quando ele escreve, ele o chama de excelentíssimo. Mas quando nós vemos ele escrevendo o livro de Atos, irmãos, nós já vemos que as formalidades já são deixadas de fora. Nós vemos ali que Teófilo, que Lucas já não chama mais Teófilo de excelentíssimo. Por quê? Porque talvez tudo indica que quando Teófilo recebe os escritos de Lucas, o Evangelho, que é tratado exatamente em cima da pessoa de Jesus Cristo, tudo indica que Teófilo ali se converteu. E agora Lucas escreve uma segunda postagem, um segundo escrito, chamado ou denominado Atos dos Apóstolos. E o que me chama a atenção, como já falei, irmãos, é a riqueza de detalhes. Lucas aqui, irmãos, ele traz detalhes bíblicos que nenhum outro escritor ou em nenhum outro evangelho aparece. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, ele fala, aleluia, da ascensão de Jesus Cristo. E ele começa a dizer, aleluia, que Jesus Cristo foi visto por muitas testemunhas depois de ressuscitado, por mais de por aproximadamente 40 dias.
Nenhum outro evangelho registra o período que Jesus passou na terra, do momento que ressuscitou até o momento em que foi recebido nos céus. Somente Lucas registra isso. E como Lucas vem saber disso? Se Lucas não era discípulo, se Lucas não era judeu e se Lucas não andou com Jesus. Eis aí algo interessante que me chama a atenção e que muitas das vezes muitos crentes nos dias de hoje estão deixando passar desapercebido. Amados, prestem atenção. Lucas, ao que tudo indica, aleluia, ele conheceu Jerusalém juntamente com Paulo, porque Lucas, como já falei, era gentil da Antioquia, ou seja, da Turquia. Ele nasceu na Antioquia. Hoje a cidade chama-se Atuaguia, no atual país turco. E ele foi com Paulo para Jerusalém. Chegando ali, irmãos, Paulo, já depois de conhecer a Jesus, leva Lucas para Jerusalém. E Lucas começa, irmãos, a prestar atenção a tudo aquilo que os discípulos estavam passando, pregando e ensinando. Coisa que não acontece, irmãos, nos dias de hoje. Muitos crentes nos dias de hoje não prestam mais atenção à palavra de Deus. Como Lucas poderia saber que Jesus passou 40 dias ali? Por que ele soube disso? Porque ele estava atento. Eu gosto muito de lembrar, de frisar, irmãos, a atenção da igreja. Quando o pastor está ministrando, quando alguém está ministrando, se você quer ser, aleluia, conhecedor da palavra de Deus, se você quer aprender a palavra de Deus, você tem que prestar atenção a tudo aquilo, aleluia, que é a palavra de Deus, ou que Deus está falando através da sua palavra. Eu gosto muito de dizer que é muito bom a gente tomar anotações, notar tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Presta atenção uma coisa, tem crente que vai ao culto e quando termina a mensagem e o pregador termina de pregar e ele diz amém, se o pregador perguntar qual foi o título da lição, o crente não sabe. Se perguntar qual foi o versículo, o texto bíblico, ele não sabe. Mas Lucas nunca andou com Jesus. Lucas, aleluia, não era judeu. Lucas, aleluia, não teve comunhão direta com aquele povo, mas Lucas sabia coisa que muitas das vezes que nem os evangelhos, aleluia, estão relatando. Por quê? Porque ele redobrava a atenção. E é isso que nós devemos aprender. A própria palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos ser, aleluia, apressados para ouvir, mas tardio para falar. Ou seja, quando nós paramos para ouvir, nós paramos para aprender. Quando nós falamos demais, esquecemos de ouvir e deixamos de aprender aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja. Presta atenção aqui, outro ponto muito interessante na narrativa de Lucas. Lucas diz, e só em Atos dos Apóstolos está registrado isso, que quando Jesus, depois de ter dado ordem aos seus discípulos, louvado seja Deus, ele começou a subir e foi recebido nos céus. Pastor, isso aí tem? Não, eu estou falando exatamente isso. Eu estou falando que quando Jesus subiu, dois varões desceram, aleluia, uma nuvem ocultou Jesus, e dois varões desceram. E quando os varões descem, os discípulos e a igreja estavam olhando para os céus, atemorizados, olhando aquilo ali, e os varões disseram, por que estáis com os olhos fitos nos céus, varões galileus? O mesmo Cristo que vós viste subir aos céus, também verá descer, aleluia. Isso não está registrado em nenhum outro lugar da Bíblia, somente Lucas faz menção a esse fato, a esse acontecimento. Por quê? Porque Lucas era atento a tudo aquilo que os discípulos estavam ensinando. E é o recado que eu digo para você nesta noite. Esteja atento à voz de Deus, meu irmão. Esteja atento ao que o Espírito Santo fala à igreja. Teófilo, aleluia, conheceu a palavra de Deus através de Lucas. E você pode
conhecer através da palavra de Deus. Mas precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus, aleluia, fala para nós. A palavra do Senhor continua dizendo: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que estavam todos reunidos em um determinado momento. Ou seja, Lucas entrou e foi, aleluia, mastigando a palavra, examinando cada detalhe. Aonde eles estavam lá no cenáculo, Lucas diz que eles estavam todos reunidos no cenáculo. De repente, irmãos, veio um som, aleluia, como o som de um vento impetuoso. E eu quero deixar bem claro aqui para você que me escuta nesse momento, irmão, não teve nenhum vento ali, vento nenhum soprou naquele lugar, porque muitos pregadores dizem: veio um vento muito forte, veio um vento impetuoso. Irmão, não teve vento nenhum, ouviu-se o som, como se fosse o som de um vento. Não teve vento nenhum, nada soprou naquele lugar. E a palavra do Senhor vem nos dizer que desceu sobre eles línguas repartidas como línguas de fogo. E foram todos cheios, aleluia, cheios do Espírito Santo de Deus. Eita, glória a Deus. Presta atenção uma coisa que eu quero te dizer nesta noite, aleluia. Os discípulos estavam reunidos. Os discípulos estavam esperando, os discípulos estavam, aleluia, confiando na promessa. Eita, glória a Deus. E se você quer ser cheio do Espírito de Deus, você tem que esperar, aleluia. Você tem, aleluia, que estar no momento, você tem que estar no lugar certo, glórias a Deus. Mas você também tem que confiar na promessa de Deus, que Ele cumprirá as promessas sobre a sua vida. Nenhuma das promessas de Deus cairá por terra. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, aleluia, se cumprirá. Porque a sua palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. De repente, Lucas começa a dizer, no relato escrito a Teófilo, ele diz que, olha, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso. E eles começaram a falar em línguas. Eles começaram a falar em línguas estranhas. E o povo não estava entendendo, irmãos, aquilo não. O povo ficaram confuso. Era exatamente 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Aleluia, Deus. Aí Paulo, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra. E aqui é o momento em que Pedro entra em cena. Atos dos Apóstolos começa exatamente com isso, o ato do Espírito Santo. E os atos de Pedro, Pedro dá início a tudo aquilo ali. E isso se cumpre, começa a se cumprir aqui na vida de Pedro e na vida da igreja, aleluia. Aquilo que Jesus falou para Pedro, glória a Deus, em Lucas, acho que é capítulo de número 16, quando disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro toma agora a palavra, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de autoridade, diz: varões galileus, esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Agora você olha aqui e vê um Pedro diferente. Você vê um Pedro corajoso. Você vê um Pedro, aleluia, destemido. Você vê um Pedro agora que tem alegria e ousadia de falar o nome de e dizer: eu sou um deles, eu andei com ele, eu estava com ele, eu vivi com ele, aleluia, e eu sirvo a ele. Interessante, irmãos, que muitos crentes hoje já não buscam mais batismo com o Espírito Santo. Muitos crentes hoje já não sabem mais o que é dom de língua. Muitos crentes hoje já não sabem mais o que é dom de profecia, dom de cura, dom de revelação. Estão cheios de movimentos, mas não sabem o que é o verdadeiro avivamento. E que a igreja do Senhor
dias está precisando conhecer é o verdadeiro avivamento. Louvado seja Deus. Precisamos conhecer, aleluia, o verdadeiro avivamento. Precisamos sermos avivados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, porque só a palavra dia a dia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Pedro começa a dizer: esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. E aí ele começa, louvado seja Deus, a sua ministração, pregando, anunciando a palavra de Deus. No capítulo de número 2, versículo 37, ouvindo ele essas coisas, com bugiros no coração, aleluia, e perguntaram a Pedro: o que devemos fazer? Porque Pedro começa a... Pedro disse: olha, sabe o que está acontecendo aqui? Aleluia. É aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias disse o Senhor que derramaria do seu Espírito sobre todas a carne. O que está acontecendo aqui é a promessa do Messias, de Jesus Cristo, que vocês mataram, que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus! E antes de subir ao céu, Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Louvado seja Deus! Pedro está dizendo: foi isso que aconteceu, foi a promessa que se cumpriu, foi o Espírito Santo de Deus que desceu sobre aqueles que estavam aguardando a sua promessa. Eita, glória a Deus! E isso moveu o coração de muitos que estavam ali naquele momento. Muitos foram tocados pela palavra, muitos foram tocados pelo Espírito Santo que agora já estava atuando na terra, a ponto de chegarem e perguntarem a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eita, glória a Deus! Quando nós buscarmos realmente a unção do Espírito Santo sobre nossa vida, as nossas mensagens e as nossas pregações não precisarão ser eloquentes, mas elas serão ungidas para tocar no coração dos ouvintes, para tocar no coração daqueles que estão para penetrar os ouvidos, aleluia, daqueles que estão à nossa volta, aleluia, a ponto de querer, aleluia, de quererem e de aceitarem o mesmo Cristo, aleluia, que nós pregamos e que nós anunciamos. Eles dizem: que faremos, irmãos? E aí você vê aqui a resposta de Pedro, quando ele diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos e ainda que estão longe, e os que quantos estão perto, e todos quanto nosso Senhor Jesus Cristo chamar. Agora nós vemos aqui um Pedro, irmãos, que não está mais se escondendo. Nós vemos um Pedro, aleluia, que não está mais espraguejando. Nós vemos um Pedro revestido, eita, glória a Deus. Nós vemos um Pedro destemido, louvado seja Deus. E eu quero perguntar: aonde estão esses Pedros? Aonde está esse Pedro destemido que sai pelas ruas de Icó, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus prepara e que Jesus leva para o céu? Porque nós temos que entender isso, irmão. O Evangelho é algo diferente de tudo aquilo que estão pregando nos dias de hoje, irmãos. Estão pregando o Evangelho, aleluia, da chave do carro, da chave da casa. Ah, pastor, mas nós precisamos, e Deus sabe. Sim, Deus sabe e pode te dar tudo isso. Mas aprendamos uma coisa: Evangelho é, aleluia, poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele crêem. O que era o Evangelho? Presta atenção, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 36, quando o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas.
é a minha vontade sobre Deus, não é o meu querer sobre Deus, é a vontade de Deus sobre a minha vida, é a vontade de Deus no meu lar, é a vontade de Deus no meu trabalho, é a vontade de Deus na minha família, é a vontade de Deus no ministério, é a vontade de Deus no meio da igreja, é o Espírito Santo atuando, é o Espírito Santo revelando, é o Espírito Santo agindo, aleluia, e nós se quebrantando, aleluia, para sermos transformados pelo poder da palavra. Então o Evangelho, irmãos, é Deus agindo na nossa vida. E era isso que Pedro quis mostrar para aquele povo. Muitos esperavam o Messias, um rei, que mudasse a história de Israel, que libertasse Israel do jugo romano, aleluia. Mas agora nós estamos vendo, aleluia, o Messias que liberta, aleluia, a alma da escravidão, que liberta o homem das garras de Satanás. Pedro disse, aleluia, arrependei-vos, louvado seja Deus, porque o Evangelho que é, aleluia, que é Evangelho, o aleluia, é o Evangelho, aleluia, que leva o homem a arrependimento. Eu não acredito, aleluia, no Evangelho que não traz mudança, eu não acredito no Evangelho que não renova o homem, eu não acredito no Evangelho, aleluia, que não transforme. Eu acredito no Evangelho a qual o homem vem, escuta e volta do mesmo jeito e não é tocado pelo Evangelho, não. Eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, que causa mudança na vida daquele que se deixa mudar, que causa mudança na vida daquela que se deixa mudar. Eu acredito no Evangelho, aleluia, que esquadrinha o homem, que, como diz a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 4, louvado seja Deus, que a palavra é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e está apta para discernir a intenção do coração. Aleluia! A palavra, irmãos, sonda por dentro, glorificado seja Deus. A palavra de Deus me sonda, me esquadrinha, é como um raio-x. Aleluia! Quando você, aleluia, vai fazer um raio-x, você, aleluia, não precisa tirar os seus ossos para fora para ver o que tem dentro, mas a luz, aleluia, a grande luz forte do raio-x, as luzes ultravioletas, mostra o seu corpo por dentro como ele está. Assim também a palavra de Deus, quando somos confrontados com esta palavra, aleluia, eu posso dizer uma coisa, mas a palavra mostra a realidade que está dentro de mim. Realmente eu sou, como realmente eu estou, porque a palavra esquadrinha a minha vida. E era esta palavra que Pedro estava anunciando, quando ele disse para aqueles homens, arrependei-vos, arrependei-vos, e o Senhor diz para nós nesta noite, arrependamos-nos, ou seja, precisamos nos arrepender, aleluia, para que aconteça um novo nascimento na nossa vida. Pastor, mas eu já sou crente desde muitos anos, eu ajudei a fundar a igreja, eu construí a igreja, pastor, eu sou crente desde menino, eu não estou te chamando para ser crente, e não estou, aleluia, te dizendo, aleluia, para ser membro de uma denominação. Eu estou te dizendo, aleluia, o que a palavra do Senhor nos mostra. É tempo de arrependimento, é tempo de humilharmos, é tempo de buscarmos a presença de Deus, é tempo de adentrarmos na presença do Senhor, aleluia, em espírito e em verdade, revestirmos do poder do alto, aleluia, orarmos mais, jejuarmos mais, se humilharmos mais, para sermos, aleluia, revestidos, e só assim, aleluia, teremos capacidade de desbravar, aleluia, esse mundão que está aí, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Enquanto Pedro não foi revestido, ele não teve capacidade de anunciar o Evangelho. Ele era o medroso, ele era o covarde, ele era o mentiroso, mas no dia que ele foi revestido do Espírito Santo, ele enfrentou a Roma, ele enfrentou, aleluia, os escribas, ele enfrentou os fariseus, ele enfrentou os saduceus, ele enfrentou o inferno por testemunho de Jesus. E quando nós aceitamos esse Evangelho verdadeiro, o Senhor, através do Espírito Santo, nos dará, te dará, você que me escuta agora, aleluia, a autoridade sobre demônios, para você enfrentar o inferno, principados e potestades, e colocá-los debaixo do
seu pé, mas só quando ser ou quando for revestido do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos revestidos, renovados pela palavra, transformados pela palavra, as pregações começam a fazer sentido. E nós começamos a ver, irmãos, o efeito daquilo que falamos. Eu quero te dizer uma coisa: o crente cheio do Espírito Santo, a palavra dele tem poder, a voz dele tem poder, e ele tem autoridade. Quantas vezes você se sentiu frustrado? Quantas vezes você ficou angustiado porque ninguém deu ouvido ao que você falou? Pregou e ninguém aceitou. Orou e ninguém ouviu. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que na primeira pregação, logo após a descida do Pentecostes, a primeira pregação, esse povo começaram a olhar para Pedro e dizer: o que é que eu faço? Pedro não foi dizer: olha, o Senhor está dizendo que você vai ganhar uma casa, o Senhor está dizendo que você vai ganhar um cargo na igreja, olha, se você se arrepender, você vai fazer parte do grupinho dos discípulos. Não, Pedro foi claro: arrependei-vos, aleluia, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado. Testemunhe o arrependimento. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós temos que testemunhar o nosso arrependimento. Não adianta só dizer que está arrependido, não. Tem que testemunhar, com atitudes, com ação. Eu posso simplesmente gritar aos quatro cantos: eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. Mas as minhas ações mostram que eu continuo fazendo a mesma coisa. Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados. O batismo que significa, aleluia, morrer, sepultar lá nas águas, mudança de vida, transformação. E eles aceitaram esse batismo. E a palavra do Senhor nos diz, irmão, que naquele dia quase 3.000 almas entregaram suas vidas para Jesus Cristo. Você está entendendo? 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus por uma pregação proferida por um homem que outrora era violento, que outrora era mentiroso, que outrora era covarde, mas agora revestido pelo Espírito Santo, tem poder e autoridade para fazer com que as obras de Satanás se dobrem perante os seus pés, e aqueles que outrora eram escravizados por Satanás, agora glorificam e adoram ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E isso diz a palavra do Senhor, que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, aleluia, no partir do pão e nas orações. Presta atenção uma coisa: tem crente que persevera no partir do pão, mas não persevera na doutrina. Tem crente que persevera na doutrina, entre aspas, mas não persevera na oração. Tem crente que persevera na oração, mas não persevera no partir do pão, ou seja, no amor ao próximo, em ajudar o seu semelhante. Você sabe por que a igreja primitiva cresceu e rompeu? Um dos momentos mais tristes, mais perseguidores da igreja foi na época da igreja primitiva, porque não tinha muito quem recorrer, não. Ou você orava ou você chorava. Foi porque a igreja estava atenta à voz do Senhor, à doutrina, à palavra de Deus. Não tinha esse negócio de que não tem nada a ver, que não tem problema. Não tinha esse negócio, não, irmão. Era a palavra. O que a palavra diz é o que tem que ser na nossa vida. O que a palavra diz é o que nós temos que viver na nossa vida. Outra, oração. Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado intimidade com Deus?
Porque você sabe o que significa oração? Diálogo, conversa. Nós temos visto hoje uma petição, é diferente de oração. Se levanta de manhã, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, me abençoe, me guarde, proteja a minha família. Quando vai dormir, obrigado, Senhor, por me guardar durante esse dia, mas me dá um sono seguro, guarda a minha casa, guarda a minha família. Você só faz pedir, é igual uma morte, só recebe e não dá nada. Oração é uma conversa de pai para filho, onde o filho pergunta ao pai, o pai responde, o filho fala com o pai, fala com o filho. E o filho escuta e está atento àquilo que o pai está falando, a tudo aquilo que o pai está instruindo. Mas nós estamos vivendo hoje tempo em que os filhos não querem mais ser instruídos pelos pais. Os filhos hoje são sabichões. Conhece tudo, sabe de tudo, na verdade não sabe de nada, como muitos crentes nos dias de hoje. Eu já conheço a Bíblia, eu já conheço tudo, eu já conheço a palavra, quando na verdade não conhece nada, quando na verdade não conhece o inimigo com o qual está enfrentando, não conhece as tribulações que vêm sobre ele, não conhece, aleluia, aonde as artimanhas de Satanás, e não quer ouvir o Pai Celestial, através da oração e das Sagradas Escrituras. A igreja primitiva fazia isso, orava continuamente, estavam juntos, congregando, tudo eles tinham em comum. Sabe o que é isso? Se preocupavam uns com os outros, se preocupavam com os irmãos, e repartiam o pão. Quem tinha mais, dava para quem não tinha, e ajudava o necessitado. E tudo isso aqui, irmãos, é só o início de tudo aquilo, aleluia, que viveu a igreja primitiva. Ah, pastor, mas foi naquele tempo. Ei, o mesmo Deus daquele tempo é o mesmo de hoje. O Senhor diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O Senhor diz: eu não mudo, não há em Deus sombra de variação, não há mudança em Deus. Os crentes mudam, a maneira, os ministérios mudam, mas o Senhor é o mesmo. Por que eu tenho que mudar, irmão? Ah, pastor, não, você é quadrado. Ah, isso é antigo. Se preocupa que se vão te chamar de quadrado, de antigo, não, meu irmão. Deus vem buscar uma igreja que tem compromisso, aleluia, com a sua palavra. Não é com a modernidade, não é com a moda, não é com as coisas modernas, não. Pastor, então tem que desprezar o moderno, não. Não quer dizer que você tem que viver uma vida retrógrada, não. Mas você tem que se preocupar com Deus, com a palavra de Deus, e com adorar e glorificar o nome do Senhor. Ainda que te chame de retrógrado, que te chame de quadrado, que te chame de ultrapassado, aleluia, você tem um compromisso com Deus, de servir, adorar e glorificar ao teu Deus, anunciar esta palavra até os cantos da terra. Sabe por quê? Aleluia? Porque o reino do céu se define em conhecer a Jesus, conhecer este evangelho, aprender este evangelho, viver este evangelho, anunciar este evangelho, para depois termos uma vida de descanso com o Senhor nas mansões celestiais. Guarde esta palavra no teu coração e medite mais na palavra de Deus. Medite mais daquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, a palavra de Deus são tesouros que nós precisamos cavar, e assim como uma cacimba, um poço. Sabe quando você encontra água no poço, começa a cavar e encontra água? Você que morou no interior, sabe mais ou menos, quando você começa a cavar o poço, às vezes em cima não tem nada, mas de repente você começa a ver a terra úmida e você vai encontrando água, e é pouca. E aí você pode escolher entre se conter com aquele pouco de água ou aprofundar mais o poço.
E quanto mais você aprofunda o poço, mais água vai ter, mais água você vai encontrar. Assim também a palavra de Deus. Quanto mais você mergulha nesse rio, quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais você vai recebendo de Deus. Mais Deus tem para a tua vida, mais Deus tem para te dar. Então, mergulhe nesse rio. Mergulhe no rio da água da vida. Mergulhe no rio do Espírito Santo, aleluia. Faça como Lucas. Lucas estava atento a tudo que falava. Lucas estava atento a tudo aquilo que ouvia, talvez tomando anotações. Porque quando ele escreve a Teófilo, ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Nós vemos muitos crentes hoje que não têm firmeza no Evangelho. 10, 15 anos na igreja, mas não conhece a palavra. E quando alguém interpreta, ou melhor, quando alguém pergunta, ele não sabe responder nada. E quando responde, ele não tem firmeza. Nós precisamos ter firmeza na palavra de Deus, que é viva e eficaz. A partir de hoje decida, eu vou ser diferente, eu vou aprender mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me firmar mais, vou firmar um compromisso com Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero orar nesse momento. Quero orar pela tua casa. Eu quero orar pelo teu lar. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela tua vida. Nesse momento, se você puder fechar os teus olhos, louvado seja Deus. Ou melhor, antes de orar, eu quero aqui saudar alguns irmãos que estão ligadinhos conosco aí. Mandar a paz do Senhor para alguns irmãos. Logo em seguida já voltarei para orar, estaremos orando. Quero mandar a paz do Senhor aqui para o irmão Bill Lopes. Bill, a paz do Senhor Jesus. A irmã Rita Farias ligadinho conosco, tá? Cícera Rosângela, a paz do Senhor. José Carlos Feitor, irmão José Carlos, a paz do Senhor Jesus. A irmã Rosa Pereira também conectada conosco, tá? A irmã Rosa, a paz do Senhor. Mônica Alves. Maria Francisca, que Deus em Cristo abençoe. Sandra Benedito, né? Já falei aqui no início, irmã Sandrina, Yuri, seu esposo, que Deus abençoe. Severino Neto, Jusileuda, sua esposa, que Deus em Cristo abençoe também. Tá? Luísa Rafaela, Maria Rita, que Deus abençoe também, a paz do Senhor. Itamar Lopes, né? Amigão de muitas datas, que Deus abençoe. Juliana Lopes e Patrícia Pereira, também Eva Ferreira. Que Deus abençoe também a Eva Ferreira, louvado seja Deus. E eu quero agora orar juntamente com você, pela sua casa, pela minha casa e pelo nosso país. Senhor meu Deus e Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, abençoe, eu te peço nesse momento, o lar de cada vida, que agora, Senhor, está do outro lado aí orando comigo. Abençoe esse irmão, Senhor, que clama por Ti, Senhor, que clama por um milagre, que clama por renovo, por restauração espiritual. Oh, Senhor, Tu conheces, Senhor, a cada vida e sabe, Senhor, como está cada lar. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, nesse que está enfermo agora. Toca, Senhor, nesse que está acamado agora. Visita, meu Deus, os hospitais do nosso país, Senhor. E tira, Senhor, essa pandemia, esse mal, esse vírus, meu Deus, para longe, Senhor. Erradica esse mal. Pai, essa mulher, Senhor, que está chorando por causa da perda do esposo. O pai que perdeu o filho, Senhor. Oh, Senhor, o filho que perdeu a mãe, que perdeu o pai. Deus, através do Espírito Santo, abraça, Senhor, essa vida agora, Pai. E fortalece. Repreende todo mal. E consola, Senhor, aqueles que choram. Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa cada um. Renova, Senhor, e derrama dos dons do Teu Espírito Santo. Aviva, Senhor, a Tua igreja, Pai, nos últimos dias. É o que eu te peço aqui, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Antes da bênção apostólica, quero lembrar os irmãos que no próximo domingo estaremos aqui novamente, se o Criador nos permitir, tá?
Quero agradecer a Deus pelas suas vidas, sempre ligadinho conosco aí. Que Deus abençoe, sempre conectado conosco, tá? Hoje, como falei, o diácono Emanuel não pôde estar conosco, subiram ali um monte para estarmos orando e não chegaram ainda. Então quero agradecer a Deus por você, pelas suas vidas, e peço, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, tá? Pois precisamos muito das orações uns dos outros. Também quero saudar aqui a Eva Ferreira, que está conectada. Estenda as suas mãos assim, ó. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Você que crê diz amém. A paz do Senhor para todos, que Deus e Cristo abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, e até o próximo culto, se o Criador nos permitir.